O primeiro passo, eu creio que é antes mesmo da decisão do divórcio. As pessoas devem se preparar para tomar decisões bem fundamentadas e o mais acertadas possível em prol da sua família. Para isso, antes de tomar qualquer decisão, devem recorrer a um profissional que os aconselhe devidamente em função daquilo que forem as suas naturais expectativas. O divórcio no registro civil é um divórcio por mútuo consentimento, ou seja, aquilo que antigamente designávamos por o divórcio amigável e que é, obviamente, mais rápido, mais económico e com menos custos emocionais do que um divórcio litigioso ou mesmo por mútuo consentimento no tribunal, que é sempre mais demorado, mais oneroso e mais desgastante em termos familiares. O divórcio, para ser amigável ou por mútuo consentimento, é preciso que os cônjuges estejam acordados num determinado número de questões, como é o caso, por exemplo, da regulação das responsabilidades dos filhos, se os houver, como é o caso da atribuição da casa de morada de família, como é o caso da pensão de alimentos aos cônjuges, como é o caso dos animais de estimação e a relação de bens. O divórcio, se for na conservatória, é efetivamente mais rápido e dura no mínimo de cerca de 2-3 semanas, ou, se for no tribunal, pode demorar efetivamente largos meses em função da conflitualidade inerente a esse próprio divórcio. Após o divórcio, é preciso distinguir aquilo que são os bens próprios de cada um dos cônjuges dos bens comuns. E esses bens comuns é que vão ser partilhados e cada cônjuge vai ficar com 50% desses bens. Essa partilha pode ser feita na conservatória ou no cartório notarial ou, em caso de haver conflito entre os cônjuges, feita através de inventário no tribunal. No caso da pensão de alimentos para cônjuges, a questão que se coloca é ou vai ser avaliada em função da duração do casamento, da necessidade e, sobretudo, da necessidade de proteger o cônjuge mais frágil na sequência desse divórcio. Essa vai ser, obviamente, equacionado o valor que permita a esse cônjuge enfrentar o pós-divórcio até, obviamente, voltar a ser integrado na vida laboral. A pensão de alimentos relativa aos filhos é equacionada em função de várias vertentes, nomeadamente na questão do rendimento dos pais, na diferença salarial entre os pais, nas necessidades da criança, na idade das crianças, na existência de um ou mais filhos e em função da repartição de tempo da chamada, antigamente designada guarda, quantos dias passa com o pai, quantos dias passa com a mãe e depois, obviamente, em função das necessidades de cada criança em termos de educação, em termos de saúde, de alimentação, de vestuário, água, luz e todas as despesas inerentes à economia familiar de cada um dos cônjuges. Temos cada vez mais casos de residências alternadas entre pai e mãe, uma semana em casa do pai, uma semana em casa da mãe. Maioritariamente nestes casos não existe pensão de alimentos, na semana do pai o pai suporta os gastos da criança, na semana da mãe a mãe suporta os gastos da criança. E as despesas de educação e saúde são repartidas entre ambos os progenitores. Aquilo que temos que atender é à realidade, ou efetivamente mesmo nestes casos de residência alternada, pode-se fixar uma pensão de alimentos sempre que haja um grande desnível de vencimentos entre pai e mãe, para que as crianças não tenham um tipo de vida em casa do pai, um tipo de vida em casa da mãe, para evitar alguns desequilíbrios. Não sendo no caso de residência alternada, sendo em casos de residência com um dos cônjuges, obviamente é fixado uma pensão de alimentos para aquele progenitor, pai ou mãe, que não seja o progenitor guardião. A guarda das crianças, que hoje em dia se designa por residência, é definida, no caso, obviamente, no
caso do Tribunal, em função de várias circunstâncias. Vai ser equacionado ou vai ser apreciado quem é o progenitor que é entendido como a referência primária da criança, aquele que tem um maior vínculo com a criança. Vai-se avaliar quais são as condições económicas de cada um dos progenitores e as condições sociais, as suas competências parentais de um e de outro, e hoje em dia também é muito valorizada a vontade da própria criança. A criança tem direito a ser ouvida, a pronunciar-se em função do seu futuro, porque os pais têm direito a seguir com a sua vida, mas as crianças também têm direito a pronunciar-se. Obviamente, esta vontade das crianças também vai ser analisada em função da sua idade e da sua capacidade para perceber aquilo que está a ser decidido em tribunal, quando não existe acordo dos pais quanto à regulação das responsabilidades parentais.